Vamos continuar então a penúltima parte da nossa história. Então, depois que o Scrooge sai da casa do Bob com o fantasma do Natal presente, o último lugar que eles vão visitar é a casa do sobrinho do Scrooge, onde está havendo então aquela ceia de Natal que o Scrooge havia sido convidado, mas ele recusou porque ele dizia que odiava o Natal. E aí, quando ele chega lá, o sobrinho está conversando ali com os convidados e eles estão justamente falando do Scrooge. Ele está justamente contando que ele havia ido na loja e que o Scrooge tinha mandado ele embora, que não queria saber de comemorar o Natal. E eles estão ali rindo, né, do Scrooge, tirando sarro. Eles até fazem um jogo lá que tem que ficar descrevendo alguma coisa para os outros adivinharem. E aí ele vai descrevendo. É como um animal, é muito mal e não sei o que. E aí eles falam, é o Scrooge, e todo mundo cai na gargalhada. E tudo aquilo vai mexendo com o Scrooge, de ouvir como as pessoas o viam e, por outro lado, também de ver que ali havia um clima de muita felicidade, de muita alegria e ele não estava compartilhando daquilo. Ele poderia estar, mas ele escolheu não fazer parte. E aí depois, em seguida, né, o espírito do Natal presente então vai se despedindo e a última coisa que ele mostra para Scrooge é duas crianças bem feias saindo dos pés dele. E aí o Scrooge começa a ficar horrorizado, porque é uma imagem bem horrorosa assim dessas crianças, conforme o que o autor vai descrevendo. E o Scrooge pergunta, mas quem são essas crianças? Pergunta para o espírito. E o espírito responde: essas crianças são a necessidade e a ignorância. Tome muito cuidado com elas, porque na cabeça de uma delas está escrito juízo final. E no juízo final muita coisa vai ser decidida. E o que eu fiquei pensando muito, né, sobre isso? O que o espírito quer dizer com ignorância e necessidade, né? E o espírito do Natal presente, né? Quer dizer, a ignorância e a necessidade são coisas que nós temos no presente, são coisas que os outros têm no presente. Só que elas só podem ser supridas no presente. E se elas não forem resolvidas no presente, elas tendem a prejudicar todo o futuro. Então aquilo que a necessidade que o outro tem, ele tem agora. E quando a gente não estende a mão para essa necessidade, não há mais o que fazer depois. Não há mais como resolver, como suprir essa necessidade, nem no passado e nem no futuro. E a ignorância também. A ignorância nós temos agora. E se a gente escolhe ficar na ignorância das verdades, das coisas que são importantes, isso vai ser levado para o nosso juízo final. E o Scrooge fica muito pensativo com aquilo e o fantasma do Natal presente então vai embora. Até que chega logo em seguida o terceiro espírito. Como todo mundo já deve imaginar, se o Scrooge recebeu o fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente, é claro que o terceiro é o fantasma do Natal futuro, o fantasma do futuro. E aquilo começa já a causar muito temor para o Scrooge, porque baseado em tudo que ele viu, que ele foi, que ele estava sendo no presente, ele começou a pensar, o que eu vou ver do meu futuro? Né? E aquilo começa a ficar aterrorizante. E o fantasma do Natal futuro, como ele ainda não aconteceu, ele não tinha uma imagem definida, ele era como uma sombra, era uma coisa bem obscura, bem tenebrosa mesmo. E aí, os lugares onde o fantasma leva Scrooge são vários lugares ali da cidade de Londres, em algumas rodas de conversa das pessoas comentando sobre a morte de um homem. Só que ninguém fala o nome desse homem, ninguém sabe quem é esse homem, né? Só que as pessoas estão comentando com muito deboche, alguns até com uma certa tranquilidade, outros com alegria, outros com indiferença, mas de todas as pessoas que estavam falando da morte dessa pessoa, não tinha ninguém triste, não tinha ninguém sentido, não tinha ninguém sentindo falta. E as pessoas vão até falando assim, morreu sozinho aquele lá, né? Olha lá, coitado,
Morreu abandonado, ninguém nem lembrava dele. Até que um dos lugares, então, que eles vão, em que as pessoas estão falando, então, dessa morte, desse homem misterioso, é um lugar bem, assim, obscuro, bem no meio, assim, de uma periferia ali mesmo, um lugar bem sujo, bem mau, que tem um velho que junta coisas, sabe aquelas pessoas que juntam coisas usadas e tudo mais? E ele tem um velho bem picareta, que tá lá, que tá ali no seu cantinho, na sua sala, no seu local ali. E lá chegam 3 pessoas. Uma lavadeira, uma faxineira e um terceiro homem. E os 3 estão assim com sacos bem carregados de coisas, né? Com bastante coisa. Bem cheio de coisas. E esses 3 foram levar essas coisas então para vender para esse homem. Né? Eles queriam fazer um dinheirinho. E aí entra a primeira mulher, ele começa a abrir o pacote, começa a ver que tem ali roupas, tapetes e tudo mais. Ele dá um valor para ela e entra a segunda, né? E aí para a segunda também ele começa a perguntar de onde que estava vindo aquelas coisas. E aí ela vai então contando, né? Como é que, da onde que ela tinha arrumado aqueles objetos todos que ela estava vendendo. Ela fala assim: abra o meu pacote, Joey, que é o nome do velho. Aí ele fala: mas o que é isso? Cortinados de cama, né? Cortina que fica em volta da cama? Isso mesmo, ela falou: cortinados de cama. Você não vai me dizer que os arrancou com os anéis e tudo com ele deitado lá, vai? Sim, arranquei. E aí ela começa a contar que então essa lavadeira era a lavadeira desse homem que tinha morrido. E que ela havia ido então lá na hora no quarto, com o defunto deitado em cima da cama, e ela tirou tudo que tinha, tudo que dava para ela tirar de lá, para ela levar para vender, ela levou. E aí ele fica, né, ele fica impressionado de como que ela foi pegando tudo daquele homem que tinha morrido, né? E aí ele diz assim: você nasceu para ganhar muito dinheiro mesmo. Aí ela responde: com certeza, eu não vou recuar a mão quando posso esticá-la para agarrar alguma coisa só por causa de um homem daqueles. Eu lhe garanto, Joey. E não derrame óleo sobre os cobertores agora. Então, quer dizer, há ali alguém, um homem que morreu, todos estão comentando da morte dele, porém, todo mundo que está falando da morte dele ou está indiferente, ou está feliz, ou está querendo se aproveitar das coisas que ele tinha. E o Scrooge começa a ver essas conversas, essa cena, que ele percebe que estão falando de uma mesma pessoa, e começa a ficar muito nervoso. Mas quem é esse homem? Quem é? De quem que eles estão falando essas coisas tão horríveis, né? Uma pessoa morrer e todo mundo fica feliz? Todo mundo dá graças a Deus que ela morreu? Né? E o Scrooge começa a ficar muito angustiado. E ele fala com o espírito e o espírito não responde, o espírito não fala nada. Até que eles chegam então a uma casa, a um lugar, num quarto, que ele não consegue identificar exatamente que casa é essa. E eles entram então na casa desse defunto. Né? E ele está lá, completamente abandonado, sozinho, sem ninguém. Só que o Scrooge não consegue ver quem é esse defunto, porque ele está com a cabeça toda coberta, né? O lençol está coberto. E aí ele, então, tem muito medo de se aproximar e descobrir quem que era aquela pessoa. E quando o Scrooge se depara, né, com aquela cena de ver aquele homem morto, abandonado, ridicularizado e com ninguém se importando por ele, né? Ele fica muito pensativo e pensa assim: se esse homem pudesse erguer-se agora, quais seriam seus primeiros pensamentos? Avareza? Crueldade? Cobiça? Elas o levaram a um belo fim de fato. Jaz ele na casa vazia e escura, sem ninguém, homem, mulher ou criança, para dizer: ele foi bom comigo nisto ou aquilo. E em memória de uma só palavra boa, eu serei bom com ele. Não tinha ninguém para dizer nada de bom para ele naquele momento. Um gato arranhava a porta e se ouvia o barulho dos ratos a roerem alguma coisa atrás da lareira.
o que eles queriam no quarto mortuário e por que estavam tão agitados e excitados, Scrooge não ousava imaginar. Então ele fica muito chocado de ver que aquele homem morreu sem que ninguém, absolutamente ninguém, se importasse com ele. E aí eles vão avançando, né? Eles continuam ouvindo pessoas falando a respeito da morte desse homem, até que eles chegam a uma outra casa, que é a casa do Bob. É a casa, então, do funcionário. E aí o golpe final é quando Scrooge vê, então, que no futuro o Tiny Tim, que era o menininho, estaria morto. Né? Ali mostra a cena da noite de Natal, na casa do Bob, e o Tiny Tim não está mais lá. Né? Mas ainda assim, aquela família continua sendo generosa, bondosa, e apesar da tristeza, né, estão ali unidos e felizes. E aquilo toca muito profundamente o Scrooge, porque ele percebe que o menino havia morrido por causa da pobreza, por causa da falta de tratamento. E ainda assim, né, eram pessoas boas. E inclusive, né, o Bob daí conta para a esposa dele que ele encontrou o sobrinho do Scrooge na rua e que o sobrinho havia se disposto, né, a ajudar no que eles precisassem depois da morte, então, do menininho. E aí o Scrooge vai vendo tudo isso e ele fica, por favor, espírito, me mostra, né, quem que é esse homem? Quem que é esse homem que está morto? Quem que é aquele homem que estava lá abandonado, de quem as pessoas estavam falando, até todas aquelas coisas. Bem, e aí o último lugar, então, que o espírito leva Scrooge é para o cemitério, para mostrar, então, quem era aquele homem morto, de quem ninguém estava sentindo falta. O Scrooge fala assim, por favor, espírito, né, me mostra que alguém sentiu alguma coisa, alguma ternura, alguma tristeza, algum sentimento bom por aquele homem, né, que realmente sentiu uma gota de saudade dele, né? Mas o espírito não tinha ninguém para mostrar. E aí eles vão então para o cemitério, para o espírito revelar quem é então aquele homem que estava deitado em cima da cama, morto, e de quem ninguém ligava mais. E aí quando o espírito chega, né, até um túmulo, está lá Ebenezer Scrooge. E aí o Scrooge cai de joelhos e chora e entra num profundo desespero, porque ele viu que de tudo que ele tinha plantado no passado e no presente, né, no futuro ele seria apenas um velho morto e esquecido, de quem ninguém ia sentir saudades, né, de quem ninguém teria nada de bom para dizer no dia da sua morte. E aí fica faltando a última parte da história, que eu vou contar depois.